Olá, amigas e amigos. Estamos gravando mais um vídeo sobre arte contemporânea, que faz parte da programação de introdução do nosso curso, que em breve vai estar disponível para vocês em plataformas e redes sociais. Nosso curso sobre arte e linguagens nas artes, vamos dizer assim. E hoje a gente vai falar um pouco sobre qual arte vai ser tratada nesse curso. E estaremos lidando com a arte contemporânea. Primeiro, uma palavrinha sobre o que nós entendemos por contemporâneo. Antes disso, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e se atualizem acerca do conteúdo que vai sendo disponibilizado aqui, datas, horários, textos, imagens, vídeos, entrevistas, tudo para vocês, tá bem? Uma vez dito isso, vamos para a arte contemporânea. Costuma-se dizer que a arte, a história da arte, vamos dizer assim, ela costuma percorrer mais ou menos as mesmas divisões cronológicas que a história. A gente fala em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea a partir de alguns fatos, de algumas datas, de alguns eventos. Por exemplo, a transição da Idade Moderna, que teve como grande baluarte a questão dos descobrimentos, a questão do mundo a partir de uma revolução científica, uma filosofia baseada na racionalidade ou no empiricismo, nessa luta entre racionalismo e empirismo, um modo de vida onde foi se acrescentando aos poucos, aos bocadinhos, a questão burguesa, o citadino, o urbano em seus modos iniciais, e o contemporâneo a partir de fatos que trouxeram uma mudança, uma alteração em relação a esse ponto. E eu queria que vocês percebessem, amigas, amigos e amigos, que essas mudanças, essas alterações, elas não soam como marcos que não possam ser revisados ou que não possam ser discutidos, mas como etiquetas para dizer, olha, aqui acaba o antigo, começa o medieval, aqui começa o moderno, a tomada da Bastilha, a Revolução Francesa tem uma grande importância nessa transição moderna contemporânea, a ascensão de correntes de pensamento liberais, socialistas, de comunistas, de um ponto de vista mais sequencial, o idealismo, a dialética, do ponto de vista dos campos das ciências, o surgimento da psicologia, as ciências sociais, tudo isso é moderno, mas na arte, o que é considerado contemporâneo são elementos de ruptura com a tradição artística de modo geral. E esses elementos de ruptura, amigas, amigos e amigos, eles traçam escolhas, determinadas escolhas por se fazer artes, não seguindo a predominância greco-romana, culto às formas, culto à percepção dos rostos, a questão do belo, a questão do sublime, a questão de uma essência para a arte, a questão de uma possibilidade de durabilidade ou até a temporalidade da arte, ou seja, que a arte, para mim, para você e para cada um de vocês, cada uma de vocês, seria imutável, existiria, como a lá Platão, o mundo das ideias, onde a ideia de arte comunga da ideia de belo, e isso seria indissociável, isso seria inegociável. É bom que vocês percebam que tem uma grande questão,
uma grande questão aqui é que, diferentemente da Idade Moderna para a Contemporânea, no ponto de vista cronológico histórico, o marco da transição para a arte contemporânea é uma ruptura com a arte tradicional. A arte moderna, ela, de certa forma, é uma continuidade da arte medieval e da arte antiga, greco-romana, com algumas referências a outras artes, como as artes africanas, asiáticas e assim por diante. O cânone artístico, a tradição artística, ela se modifica, mas não a ponto de romper. A arte moderna não é uma ruptura com a arte, por exemplo, do período do Renascimento. Há, evidentemente, de relações de diferença, distinções, mas não há um rompimento, uma dissociabilidade, melhor dizendo. Já a arte contemporânea, não. Quem é que imaginaria que um urinol, como fez o Marcel Duchamp, se tornaria uma peça de arte conceitual, uma construção em arte conceitual? Quem imaginaria que uma arte como essa que vocês estão vendo na tela, puramente simbolista, que ela não teria uma diferenciabilidade em mostrar não o lado externo, com pessoas, com objetos, com lugares, com rostos, com cenas da natureza, vistas do ponto de vista realista ou do ponto de vista perfeccionista, vamos dizer. Aqui é como se eu estivesse olhando para dentro. O meu olho está voltado para mim. O que eu vejo aqui, nesse intrínseco de uma árvore, essas cores, esta forma, esses efeitos, fazem com que essa arte digital seja uma arte simbolista. Percebam que o simbolismo é justamente da transição do século XIX ao XX, e é uma das escolas que vai desaguar o que vem depois do cubismo, dadaísmo, das chamadas vanguardas, o abstracionismo e outras, a pop art posterior, o neoexpressionismo, todas as correntes que, sua grande maioria, cabem nesta frase que está no rodapé da vossa tela. A arte contemporânea não precisa de figuras e imagens reais. Pode usar, e usa. A pop art, por exemplo, se utiliza muito de imagens que parecem recortes, colagens, arte de colagens. A forma como o neoexpressionismo se utiliza de imagens é totalmente diferente. As formas como o afrofuturismo imagina, a partir das tradições africanas, imagina futuros, especula sobre futuros. Todas essas percepções, todas essas concepções contemporâneas, elas não têm uma ligação necessária, um cordão umbilical para essas artes tradicionais. Eu queria trazer aqui a arte de um modo geral, sem especificar escolas e correntes, e dizer que a arte contemporânea, ela não é contemporânea porque começou nesse século, ou no final do século passado, da metade do século passado para cá. A arte contemporânea, ela assim o é, amigas, amigos e amigos, porque ela rompe com cânones, com tudo que foi dito para nós como sendo arte. Eu não preciso de técnicas, de temas, de formas de se pensar a arte que remetam ao clássico. Eu
Posso fazer com instalações, objetos, poemas concretos, cinema mudo, cinema de vanguarda, música dodecafônica, percussiva, todas as formas que você possa imaginar, a gente pode intuir, pensar sobre arte. E essa arte contemporânea, ela não precisa de imagens fixas, de prolongar elementos, de facilitar que as pessoas vejam isso ou aquilo de uma forma melhor. Essa imagem que vocês veem expressa muita coisa, expressa uma relação arbórea entre a vida que nasce nos meandros da terra, sobe, se eleva ao ar, ao céu, e desafia, vamos dizer assim, a própria condição de morte. Cria uma relação duradoura, como os baobás africanos, outras árvores centenárias, seculares, que tornam essa relação duradoura com a terra, se fincar de raízes e rizomas, uma outra forma de ver o mundo. As cores, as sinuosidades, as curvas, o mundo onírico, o mundo místico, o mundo polissêmico, alquímico. Tudo isso cabe dentro de uma interpretação, de uma excelente interpretação, diria eu, na qual a arte contemporânea se insere. Então, o nosso curso de linguagens da arte contemporânea vai partir desses pressupostos, que a arte contemporânea deve ter uma linguagem diferente, porque ela é diferente. Não é preciso ter uma linguagem muito elusiva, ou muito elucidativa, ou muito prolixa, para se falar de algo que está sendo descrito, feito para ser visto. Ali está um rosto, ali está uma paisagem, ali está tudo como é. É como se fosse uma fotografia com os requintes e com as nuances do artista ou da artista. Aqui não. Aqui é preciso contar a história de outra forma. Aqui é preciso que se apele a outros elementos, a outros jogos de linguagem, a outras formas de vida, a outras maneiras de usar os nossos sentidos, inclusive em sinestesia, ou seja, em conjunto, ao mesmo tempo, com uma afinação diferente. É preciso perceber diferente para se ter ideia que a arte, na verdade, contemporânea está no plural. Elas são artes contemporâneas com linguagens, cada uma delas com linguagens possíveis. Umas muito ruidosas, outras bem comunicativas, outras bem educadas, outras bem agressivas, mas todas elas partindo do pressuposto que falam muita coisa e sabem muita coisa desse contemporâneo. Por hoje é só, amigas, amigos e amigos. Eu peço que vocês acompanhem essa sequência e, para isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e percebam para quando nós vamos ter novas criações, linguagens e novos pontos de vista que vão sendo falados e vão sendo apresentados para vocês pouco a pouco, tá bem? Até a próxima.